Viver segundo a regra áurea. Mateus 7, 12, 20. Todo sermão deve conter um resumo, uma conclusão e uma aplicação. Em Mateus 7, 12, 29 o Senhor resume sua mensagem e aplica-a à experiência dos ouvintes. Os fariseus, tentando alcançar as reivindicações da justiça, haviam pervertido a intenção original da lei. Deus exigia uma justiça do coração que se manifestasse em atos exteriores. Os fariseus haviam ignorado as exigências de um Deus santo referentes à justiça interna e haviam dado nova definição à justiça em termos de um conjunto de padrões exteriores. O Filho de Deus repudiou esse conceito de justiça, porque se os atos não procedem de um coração justo, eles não são justos aos olhos de Deus. Ao proferir o Sermão da Montanha, o Senhor rejeitou a interpretação e a prática da lei segundo os fariseus. Concluindo sua mensagem, ele resume tudo o que havia dito sobre a justiça, com estas palavras: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque está é a lei, e os profetas. Mateus 7, 12. Mateus 22, 35, 38 registra a pergunta de um intérprete da lei. Intérprete da lei, no Novo Testamento, era alguém especializado nas questões da lei mosaica. Ele tratava mais dos assuntos religiosos que dos negócios civis. Ele se havia preparado para interpretar os pontos delicados da lei. Este advogado provou o Senhor Jesus com a pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? V 36. Durante séculos os eruditos haviam lutado com problemas da lei mosaica. Haviam tentado condensá-la num mínimo irredutível. Haviam concluído que as 365 proibições e os 250 mandamentos não podiam ser reduzidos mais. Muitas vezes uma lei parecia entrar em conflito com outra. Assim, levantava-se a questão de saber qual lei devia ter precedência. Se há conflito de sorte que é preciso quebrar uma lei, qual delas deve ser quebrada? Este intérprete da lei veio a Cristo não para obter informação, mas para mostrar que Cristo não era um mestre sábio, que não tinha competência para resolver os problemas inerentes à interpretação que os fariseus davam à lei. Perguntou-lhe qual dos mandamentos e proibições ele colocaria em lugar de proeminência. Sem hesitar um momento sequer, Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, v 37 e 38. O amor a Deus tem precedência sobre tudo o mais. O que a pessoa faz no cumprimento das exigências da lei deve emanar do seu amor a Deus. Porque se a pessoa tem uma paixão consumidora por Deus, o peso da lei será leve. E nosso Senhor continuou: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, v 39 e 40. A lei impunha exigências sobre os contatos e responsabilidades sociais do indivíduo para com o seu próximo, pois governava não apenas as relações do homem com Deus mas também as relações do homem com o homem. A justiça trata não apenas do relacionamento do homem com Deus mas também do seu relacionamento com os homens. À medida que as pesadas cargas da lei eram aliviadas pelo amor a Deus, também o amor ao próximo faria suportáveis as obrigações sociais da lei. Nosso Senhor disse a este advogado que, se alguém se consumisse pelo amor a Deus e ao próximo, não haveria carga ou conflito na lei, porque tal pessoa fazia o que a lei demandava. Embora os fariseus pudessem ver conflito na lei, não poderia haver conflito no amor. Portanto, o amor solucionava o conflito que os fariseus imaginavam haver na lei. O pano de fundo que Cristo usou para falar a este fariseu encontra-se em Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. O capítulo trata da justiça prática, ou da manifestação da justiça, na vida daquele que professa conhecer a Deus e estar em comunhão com Ele. Antes de tudo, Deus exige santidade na vida dos que desejam ter comunhão com Ele. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Depois seguem-se as exigências que a santidade impõe sobre a conduta do povo de Deus. Deviam honrar a seus pais. Cada um respeitará a sua mãe e a seu pai. V 3.
Respeito à autoridade, implicando submissão. Submissão aos pais era o começo do cumprimento da justiça da lei. Por quê? Porque a justiça resulta de submissão a Deus. Se desde a infância o filho não aprende submissão à autoridade paterna, quando crescer não se submeterá à autoridade divina. De modo que a justiça, na vida adulta, começa pelo aprender o princípio da submissão à autoridade dos pais. Quando Deus descreve a justiça, ele diz que os filhos devem respeitar a mãe e ao pai. Ademais, disse Deus, o homem guardará os meus sábados. V3. A observância do descanso semanal era sinal de submissão a Deus. Mas uma pessoa não aprenderia submissão a Deus quando tivesse idade suficiente para guardar o sábado se primeiro não tivesse aprendido submissão aos pais. E acrescentou, não vos virareis para os ídolos. V4. Deviam guardar-se da idolatria, oferecer sacrifícios a Deus. V5. Ajudar os pobres. V9 e 10. Não deviam cegar o canto do seu campo, mas deixar alguma coisa para os pobres respigarem. Também deviam deixar uvas em suas vinhas para os pobres. Não deviam furtar nem mentir. V11. Não deviam reter o salário dos trabalhadores. V13. Não deviam amaldiçoar o surdo nem colocar tropeço no caminho do cego. V14. Não deviam agir injustamente, seu juízo devia ser justo, sem preferências. V15. Não deviam mexericar. V16. Não deviam odiar. V17. Nem guardar rancor. V18. Ao ser esse capítulo e ver o que Deus exige, pode-se perceber que as exigências de Deus são pesadas demais, que a lei é ônus aflitivo, que havia tantas proibições ao ponto de ninguém poder viver sob tal sistema. Então vem o versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei parece ser uma carga insuportável, pois as proibições eram tantas que ninguém podia cumpri-las. Mas se o indivíduo é motivado pelo amor ao próximo ou ao irmão, a carga se torna suportável, porque o amor não lhe permite maltratar o objeto de sua afeição. Paulo usou este mesmo princípio em Romanos 13, 8, 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo, tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como podia Paulo dizer, o amor não pratica o mal contra o próximo? O mais alto amor que o homem natural conhece é o amor a si próprio. Devido a esse amor, há escrita em seu coração uma lei de autopreservação, o homem resiste ao que lhe é destrutivo e busca o que lhe traz benefício. Paulo disse que se o indivíduo for motivado a interessar-me pelo bem-estar alheio com o mesmo interesse que tem por seu próprio bem-estar, jamais fará o mal a ninguém. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor torna possível e suportável a carga da lei. Esse princípio, enunciado com tanta clareza em Levítico 19, e que Paulo repete no capítulo 13 de Romanos, Nosso Senhor o expressou em Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa torna possível o cumprimento da lei e os profetas. Os rabinos que interpretavam o Antigo Testamento formularam este princípio de maneira negativa. Um dos preceitos rabínicos era, não faças a ninguém o que tu odeias. Podia o indivíduo refrear-se de fazer algo prejudicial a outrem, mas isso não cumpriria a justiça da lei, porque esta não só proibia fazer o mal, mas ordenava que se fizesse o bem. A interpretação negativa dos rabinos ficava aquém da justiça da lei, pois os fariseus diziam que se a pessoa não apanhar uma pedra e não ferir o irmão, cumpriu a lei. Se não fizer fuxico acerca de um irmão, a lei está cumprida. Se não roubar a mulher do irmão, cumpriu a lei. O irmão pode estar morrendo de fome, mas enquanto a pessoa não prejudicá-lo, cumpriu a lei. Por sua interpretação, resumo e aplicação, V12, Nosso Senhor mostrou que a justiça não está apenas em refrear-se de fazer o que é proibido, mas em fazer também o que é justo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam,
assim fazei-o vós também a eles, porque esta justiça positiva é manifestação da justiça da lei. Cristo fez demandas muitíssimo altas em Mateus 5, 6 e 7, e nesta conclusão ele mostra como a pessoa pode cumprir as exigências divinas da justiça. Quando a pessoa ama a Deus com um coração fervorosamente puro, não é um peso servi-lo, é alegria e deleite. As exigências de Deus não são aflitivas, a menos que o amor se esfrie. Nesse caso, o que era deleite, se transforma em peso. As exigências de Deus não são pesadas, a menos que não haja amor. Que é que os homens desejam receber dos outros? Mais do que qualquer outra coisa, procuram amor, aceitação, respeito. É preciso que os indivíduos se sintam aceitos, amados, necessários, desejados. Um dos problemas que enfrentamos na sociedade odierna é que todos nós nos estamos despersonalizando. Não somos indivíduos, somos números. Muitos dos jovens que frequentam as universidades rebelam-se porque não são tratados como indivíduos que se relacionam pessoalmente com os professores, são números de computador. Colocam na folha de exame seu número de computador, e esse exame vai para um computador que registra a nota no escritório do catedrático. Os jovens rebelam-se contra esta situação. Por quê? Porque precisamos ser respeitados, recebidos e amados como pessoas. Se é isso que desejo, devo reconhecer que os outros também o desejam. Se minha vida for governada por este reconhecimento, as necessidades alheias serão atendidas, e terei cumprido toda a justiça. Meu interesse por outrem deve ser padronizado por aquilo que me interessa e pelo cuidado que tenho por mim mesmo. Dê-me o que você deseja para si próprio e terá cumprido a justiça da lei. Lemos em João 2,7, Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Um mandamento que percorre toda a epístola de João é: amai-vos uns aos outros. De onde João tirou esse mandamento? Ele estava no cenáculo quando nosso Senhor disse: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15 de dezembro. A obrigação de amar aos outros a fim de agradar a Deus e cumprir a justiça da lei não começou no cenáculo. É tão antiga quanto os primeiros capítulos do Antigo Testamento. Veja Levítico 19:18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi por isso que João disse não estar apresentando um conceito novo ao escrever, amai-vos uns aos outros, o mandamento era antigo. Sem amor ninguém podia cumprir a lei, porque o amor possibilitava ao indivíduo desincumbir-se da obrigação da lei. Não podemos satisfazer as exigências de um Deus santo e justo, hoje, a menos que sejamos motivados por um amor a Deus de tal maneira que servi-lo nos seja um deleite, e pelo amor ao próximo, de sorte que a obrigação para com este tenha precedência sobre nossos próprios desejos. Nossa tendência é no sentido de relegar para outra época a exigência de nosso Senhor: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mas é isso que Deus exige de seus filhos. Sem amor não há justiça, e sem justiça não podemos agradar a Deus. Como desejo eu ser tratado? Esse deveria ser meu padrão de conduta no relacionamento com os outros.